antes de iniciar a minha fala, eu gostaria só que o senhor me prestasse um esclarecimento. O senhor fez uma pergunta acerca da minha relação com o Comando Vermelho. Eu gostaria que o senhor esclarecesse a pergunta. O senhor perguntou se eu tenho relação e se a minha relação antecede. Eu só quero entender essa sua questão para que a gente possa... Pode sim, o próprio ministro está pedindo esclarecimento, por favor. Excelente, ministro. É público e notório que o senhor recebeu a dama do tráfico no seu ministério e que o seu ministério custeou a vinda dela aqui. O senhor, como advogado, tinha relações anteriores com o Comando Vermelho ou essas relações só se deram após sua posse como ministro? O senhor acaba de fazer uma... Bom, para começo de conversa, eu expliquei quais foram as circunstâncias em que se deu a indicação dessa senhora como membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Estou com os documentos aqui, estão à disposição de Vossa Excelência. Vossa Excelência faz uma pergunta que insinua uma vinculação minha como advogado ao Comando Vermelho. O que me parece que o senhor está fazendo agora, e falo com muito respeito à educação do senhor advogado, o senhor está fazendo uma insinuação caluniosa, difamatória. Eu quero deixar isso bem evidente, falo com muita tranquilidade. Então, eu acho que é importante que o senhor esclareça o que o senhor quis dizer com a minha relação como advogado. Eu sou ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, expliquei a circunstância em que houve um encontro nacional. Esse encontro nacional foi feito a partir de uma indicação feita pelo Estado do Amazonas, e o senhor está perguntando sobre minha relação como advogado a uma organização criminosa notoriamente conhecida. Me parece que o que o senhor está dizendo agora, fazendo agora, é uma insinuação difamatória e caluniosa. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse isso, para que, se for o caso, falo com muita tranquilidade, deputado, o senhor sabe que eu respeito, para que eu tome as providências cabíveis. Por favor. Senhor ministro, eu fiz uma pergunta objetiva. O senhor... Não, só um instantinho, vou então. reiterar, Então eu estou respondendo. A pergunta que o senhor faz já traz uma insinuação, porque eu não tenho qualquer tipo de relação, nunca tive nenhuma relação com o crime organizado. Então, nesse sentido, essa sua pergunta, deputado, é uma pergunta que faz uma insinuação maliciosa, então eu quero que o senhor esclareça, porque para o senhor fazer uma pergunta dessa, o senhor deve ter algum lastro na realidade, o senhor deve ter algum indício, alguma coisa. Se o senhor assim tiver, por favor, que o senhor apresente, senão eu vou ter que tomar as providências cabíveis, porque eu sou um homem honrado. Como eu já disse, eu tenho 20 anos de advocacia. Como eu já disse, eu sou um homem respeitado. Eu sou pai. Então, eu vou pedir ao senhor que esclareça essa sua manifestação para que eu possa, dentro do processo legal que o senhor tanto defende, e é importante que o senhor defenda o devido processo legal, porque existem milhões de pessoas, milhares de pessoas presas nesse país. Milhares de pessoas presas nesse país. Aliás, por falar em morte, a gente lamenta muito a morte de cada pessoa que está no cárcere. E eu quero dizer uma coisa, morrem 60 pessoas por dia no cárcere, 22 mil pessoas por ano. Então, fico muito feliz que um homem como o senhor agora queira se somar a esse esforço para que nós possamos trazer dignidade para as pessoas que estão presas, e não só de acordo com a sua conveniência. Então, eu vou perguntar de novo ao senhor, o que o senhor quer dizer quando vincula o meu nome com organização criminosa, para que eu possa tomar as providências cabíveis administrativamente e judicialmente? Excelente. Senhor ministro, eu fui muito claro na minha pergunta. O senhor recebeu a senhora conhecida como dama do tráfico. Isso é muito simples de ser levantado, inclusive no TJ do Estado. Eu sou ministro de Estado, não sou delegado de polícia, e o Ministério Público do Estado do Amazonas já está investigando essa senhora. Eu tenho todos os documentos aqui que comprovam a circunstância. Então, a pergunta que o senhor está fazendo é uma pergunta, desculpe, mais uma vez, eu quero dizer que desde o nosso primeiro encontro, o senhor foi muito respeitoso comigo. Foi. Mas então eu quero dizer o seguinte, agora o senhor está fazendo uma insinuação maliciosa sobre uma possível vinculação minha com o crime organizado. E o senhor, portanto, esclareça essa informação, porque eu vou tomar as providências cabíveis. Por favor. Excelência, eu fiz uma pergunta muito objetiva e o senhor responde ou sim ou não. O seu ministério recebeu uma pessoa... Eu não recebi a pessoa. Vamos deixar claro que é para não virar... Ele está falando para esclarecer, eu estou esclarecendo. Para não virar bate-boca. O Ministério recebeu. Uma diligência simples poderia ter resolvido isso aí. A justificativa de Vossa Excelência é que ela não havia sido condenada, no entanto, já existiam os autos, já existia o processo, então existiam ao menos indícios de que havia essa ligação. Mas espera aí, o senhor está defendendo... O senhor precisa se decidir.
Ou o senhor defende devido ao processo legal, ou o senhor não defende devido ao processo legal. O senhor precisa decidir. Excelência. O senhor é a favor devido ao processo legal, ou o senhor é contra devido ao processo legal? E outra coisa que eu vou te perguntar, sim, quem faz esse controle é o Estado do Amazonas. Veja só, existe um edital que fala dos requisitos para o envio de representantes. O Ministério Público do Amazonas fez uma recomendação para que a nomeação que foi feita seja anulada. Então, o senhor tem que dirigir essas perguntas ao Ministério do Amazonas e não fazer esse tipo de insinuação que o senhor está fazendo. Então, mais uma vez eu pergunto, o senhor está insinuando que eu tenho algum tipo de ligação com o crime organizado? Porque se o senhor estiver, eu vou tomar as providências cabíveis, porque isso é crime, isso é calúnia, isso é difamação. Por favor, ministro. Eu não estou insinuando, eu estou fazendo uma pergunta. Se há... Não mudei. Eu estou fazendo uma pergunta direta e repito a minha pergunta, deputado. Repito a minha pergunta. Com o ministro, deputado. Repito a minha pergunta. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho... O ministro está respondendo. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho... Deputado, aqui, ó. O senhor quer ouvir? Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho fez parte de audiências relacionadas ao regime que o senhor defende. Uma pessoa ligada ao Comando Vermelho teve suas passagens custeadas por alguém do regime que o senhor defende. A pergunta é, se existia relação com esse grupo criminoso anteriormente ao Ministério ou se isso se deu após ao Ministério. A resposta é muito simples, sim ou não. Se sim, sim, se não, não. Eu não estou ensinando nada, estou fazendo uma pergunta clara. De 3 perguntas que eu fiz sobre a imprensa, sobre o assassinato de pessoas e sobre o recebimento dessa senhora. Doutor, desculpe. A questão, só para eu concluir, ministro, só um minuto, o ministro cedeu parte do tempo dele, ele pediu esclarecimento, já foi feito, agora o ministro responde e nós vamos passar adiante. E eu quero direito de resposta. O senhor é um advogado experiente. Esse tipo de pergunta que o senhor fez traz embutido um tipo de insinuação que é inaceitável. O senhor acaba de estabelecer uma relação com a sua pergunta. O senhor, como advogado inteligente, sabe muito bem que nós, advogados, sabemos fazer pergunta retórica. O senhor, ao fazer esse tipo de pergunta, o senhor insinua que existe alguma ligação minha, ou do Ministério, ou de alguém do Ministério com o crime organizado. Então, com todos os documentos aqui, com todas as provas que eu coloquei, os documentos estão à disposição. Quero dizer ao Brasil, todos os documentos estão à disposição do Brasil para que vejam o que está acontecendo. Então, uma vez que o senhor fez esse tipo de pergunta, sendo um advogado experiente, sendo professor de direito, e um homem em quem eu reconheço inteligência, desde a primeira vez que nós nos encontramos, o senhor sabe muito bem que esse tipo de pergunta traz embutida uma insinuação que eu vou dizer que é criminosa. E eu vou tomar as providências cabíveis, porque o senhor não pode fazer isso com um homem que é ministro de Estado e pai de família como eu sou. Presidente, ele me fez também, ele me fez uma insinuação deputado, também, eu tenho direito de resposta. Não fez insinuação, a senhora é presidente ou advogada deputado, dele? ele não fez insinuação alguma, Vossa Excelência. Ele me perguntou, dirigiu a mim. Não fez. Ele estava falando em tese. Não, ele falou deputado. Eu não citei seu nome, deputado. Eu não citei seu nome. Quando eu citar seu nome, quando eu citar seu nome, Vossa Excelência pede direito de resposta. Eu não citei seu nome. Eu não citei seu nome. Eu não citei seu nome. Eu vou passar a palavra agora ao deputado. A tréplica. A sua réplica, perdão. Isso. A minha réplica depois da réplica. E você não quer resposta. Se ele quiser. Sua réplica, deputado. Sua réplica. Senhor ministro, eu lamento muito que o senhor tenha levado para o pessoal uma pergunta institucional a respeito da estranheza que me causou. Deputado, a respeito da estranheza deputado, que causou. Agora está no meu tempo. Agora está no meu tempo. Agora está no meu tempo. O senhor falou da minha relação. O senhor falou da minha relação como advogado. Agora está no meu tempo. Advogado. Agora está no meu tempo.